Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta casa abençoada, que é com muita alegria que tanto os espíritos superiores, Joana de Ângela, nos recebem muito bem, como nós, trabalhadores da casa, ficamos muito felizes de tê-los aqui. Hoje, o tema que a gente fala, eu escolhi, mas na realidade a gente sempre é intuído pelos espíritos da casa a falar a coisa necessária, conforme o tempo, conforme o andamento da nossa vida, nos incluir o tema que melhor cabe a gente ter a maior reflexão. Vamos fechando os nossos olhos, nos aquietando internamente, colocando nosso coração com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos defeitos, simplesmente numa bandeja e ofertando ao Pai Maior, a toda a espiritualidade da casa, que os recolherá, tratará, colocará a melhor energia e vibração, nos colocará o coração de volta, para que tenhamos um caminhar melhor, com pensamentos melhores e com vontade de agir melhor, graças a Deus. E hoje, como eu falei, a preleção vai ser sobre o tempo. E o tempo vejam que hoje o dia que estávamos tão ansiosos para que chegasse a virada do ano, o ano já virou, o primeiro mês já foi praticamente, né? E o tempo é nosso? Não, o tempo é de Deus. Emmanuel disse que o tempo não passa pelo homem, mas que o homem sim passa pelo tempo. O homem é que se movimenta e direciona o seu viver ao longo do tempo que lhe é dado. Cabe a nós usá-lo para o bem. Nós é que ditamos o ritmo de nossa vida. O aprendiz, dentro desse ritmo, eu trouxe uma historinha para vocês, para a gente assim ter a melhor localização, a melhor compreensão do que é esse tempo e o que nós fazemos ou não com ele. O aprendiz e o orientador, visitando um casarão próximo e semi-abandonado, viram a aranha entrelaçada em sua própria teia, cheia de rede de fios. Neste instante, sido libertando a aranha, que depressa foi se esconder sob móveis parados. Em outros 2 dias, o aprendiz e o orientador retornaram ao casarão, viram que a mesma aranha estava no centro de outros fios tecidos por ela mesma, e novamente a auxiliar de limpeza apareceu e libertou a aranha com seu espanador. Foi então que o orientador disse ao aprendiz: lembrou você que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros no plano físico quase sempre agem da maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões, engenhadas e construídas por eles. Entretanto, que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, ditam novos problemas para eles próprios? E é isso que nós fazemos diariamente. Reclamamos de que nada vai bem, de que a família não tá legal, os filhos não estão nos compreendendo, não há um diálogo, no serviço não está bem.
os colegas de serviço estão nos invejando. Sempre a gente coloca um empecilho e um defeito no outro. Mas o que fazemos para sair dessa teia que nós próprios criamos? E esta obra, que eu tirei a inspiração, ela é chamada Agora é o Tempo, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nós podemos classificar o tempo por tudo aquilo que foi vivido e independente do ocorrido. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. Nós nos apegamos a tudo, às pessoas, às roupas, ao dinheiro, ao carro, bens materiais que compramos e levamos para casa. Mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir sem parar. O que nós vamos fazendo com esse tempo que vai passando? O que estamos fazendo com este tempo que está passando? Isso pode ser a chave que liga a lucidez das escolhas. O que é o que fazemos com, e o que é que fazemos com o nosso tempo? Muitas vezes, nos questionando, poderemos perceber claramente o mau uso de nosso tempo de vida. Quando vem a percepção de que estamos abandonando o nosso tempo, matando-o, aí a escolha é mais urgente. A mudança tem que vir agora mesmo. A experiência do tempo pode passar despercebida, mas também podemos viver um momento que dure 5 minutos e que seja incrível, tão especial que se tornará eterno em nossas lembranças. E quem não teve um momento desse, onde a simplicidade, principalmente na nossa infância, onde a simplicidade das relações com os nossos avós, com os nossos pais, de uma brincadeira assim que aos olhos dos outros não tinha brinquedo caro, era simplesmente, às vezes, uma casa simples, faltando até mesmo o que comer, ou um lugar simples, um campo, onde não tinha parque, não tinha shopping, não tinha lojas, mas ali foi momentos tão gratificantes que passaram num segundo, e nós, com a idade que estamos, aquilo, se fechar os olhos, vivenciamos ele claramente. Isso é o tempo valioso. O tempo transformador não depende da duração. Muitas vezes nos vemos acometidos por uma doença. A esse tempo de tratamento, convalescência se torna um verdadeiro laboratório onde funciona um acelerador de enfrentamentos. O tempo nos traz as lembranças, os questionamentos, a compreensão ou não do porquê estamos passando por isso, a questão do pedir perdão e de perdoar, e quantas pendências. E o tempo nos proporciona a resolução. Temos que pensar em qualquer relacionamento, seja profissional, amoroso, a última impressão é a que ficará. Estas doenças nos proporcionam uma percepção muito diferente daquela de quando estamos saudáveis. E muitos de nós, quando nos é acometida uma doença, a primeira coisa que pensamos, por que comigo, se lastimando, seja uma morte, seja o que for, no sentido de chamar você aquela dor que é sentida profundamente. E nesses momentos é que nós devemos, assim, parar o tempo até
e nos questionar. É assim, não porque comigo, mas o que foi necessário, o que eu fiz para ter passado, como foi falado, nesse laboratório experimental, sentido na pele. Eu tenho um exemplo de 2 amigas, ou melhor, 3 amigas com a mesma doença. Um exemplo verídico. As 3 estão com cânceres distintos, uma da outra. Graves, em situações que já passaram por quimioterapia, já passaram por sistemas, a radiação necessária para a doença. Uma pertence à casa. Hoje eu estive com ela aqui. É fascinante vê-la, até ao encontrá-la hoje, eu falei assim, como você está bonita. É bom a gente elogiar e enfatizar a luta que aquela pessoa teve de se dedicar e de se transformar, principalmente a gente que conhece a pessoa e vê a luta de quando ela chegou aqui nesta casa, toda depressiva, toda amargurada, e ela venceu por si próprio esse tempo que Deus lhe deu. Ela está radiante, sem reclamações, com exemplos positivos, fazendo a sua parte para com o outro, que é a nossa reunião de hoje, foi aquela dos polvinhos, onde nós fazemos de crochê para levar para os prematuros. Ela não pensa só nela, mesmo ela só faltava o dia que ela ia fazer a químio, que naquele dia a pessoa passa um pouco mal. No segundo dia, terceiro dia, ela já estava aqui. Mesmo que tivesse mais fragilizada, se ela não pudesse fazer um crochê, ela estava nos incentivando, contando a sua experiência para nós. A outra também, uma senhora, todas mais ou menos na mesma faixa de idade, uns 70 e poucos anos. Essa está com câncer na boca, no céu da boca. Assim. Se você visse, parece que ela está mais bonita, pela fé, pela vontade de viver, pela vontade do aproveitamento, a sapiência de saber aproveitar esse tempo, até mesmo numa quimioterapia. Quantas reflexões a gente pode ter para o nosso melhoramento? E o nosso melhoramento vai refletir em todos à nossa volta. E a terceira, infelizmente, sempre reclamando, tendo a doença como uma muleta, um chamariz para a atenção, a carência afetiva que poderia ser usada de outra forma. Mas, infelizmente, cada um, isso não é crítica, mas para que a gente tenhamos assim, exemplos palpáveis da situação, que não é só eu ler alguma coisa, procurar saber e vir falar aqui sem base. Isso daí são questões verídicas e que todos nós estamos sujeitos a passar. Das 3, precisamos de misericórdia para que elas, não só essa pessoa, mas todas as pessoas que passam por uma doença, que elas vejam isso daí como uma oportunidade de crescimento, de melhoramento. Quando a doença atrai, você fica se maldizendo por estar sozinha dentro da sua casa. Será que precisa uma doença vir para alertar você que você depende dos outros? Nós não somos pessoas infalíveis. Nós necessitamos de amigos, de familiares que nos apoiem, principalmente numa situação dessa. Estas doenças nos proporcionam uma percepção muito diferente daquela de quando estamos saudáveis. Neste tempo, podemos esperar o que significa não fazer nada em prol de nós mesmos. Outras perspectivas diz respeito à relação entre o desejo e a esperança. O desejo pressupõe a busca de alguma coisa que não temos. A esperança já é uma espera modificada pelo otimismo. A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro, mas a esperança pode estar em qualquer tempo. O tempo que mais encanta é a prece e a ação ética. A prece diz respeito com algo que está dentro de nós.
um espaço de comunicação com algo maior, o sagrado, o Deus que habita em nós. Isso faz ligação com a ação ética. Na prece, esperamos que algo maior nos salve, resolva os problemas. Na ação ética, nos conectamos com essa força, com esse poder que existe dentro de nós e que nos leva a fazer pelo outro algo que está além de nossa vontade. E é nesse momento que o humano se torna divino. Um bom exemplo de ação ética é quando uma mãe diz ao filho amado que está em estado terminal: pode ir. Eu até me emociono. No primeiro instante, ela talvez tenha feito a prece da cura, mas então se conecta com essa força maior que é Deus e consegue entender que o melhor não é o que ela deseja que aconteça. A mãe olha aquele instante e entende que para o filho o melhor seja justamente aquilo que doerá tanto nela, se corta o coração, mas aceita, liberta. Por amor, ela faz isso. E nós somos mães e a gente sabe o que a gente é capaz de fazer por um filho. Faz volver o tempo da existência e o convívio entre os dois. Tudo passa como um filme. Fazer o bom proveito do nosso tempo é fazer algo que acontecerá independente do nosso desejo. Quando permitimos que aconteça o bem, aquilo flui. É como se fosse um tempo vivido com todo o significado de amor do mundo, de nossa essência. O tempo só não passa quando nossa vida está sem sentido. Um exemplo: quando pessoas pegam um ônibus, metrô ou qualquer meio de transporte diariamente pensando: quanto tempo falta para chegar na minha estação? Para muitas pessoas, a vida é como estar nesse meio de transporte, de olhos vendados. Elas entram em um lugar que não sabem direito onde fica, não sabem aonde não vão descer e não estão presentes, simplesmente estão dentro. Então a porta se abre e alguém pede clamor: venha, vamos descer. E a pessoa responde: já? Porque passamos despercebidos. E a hora que a gente vê, às vezes, é tarde. Ao invés de ficarmos olhando para o relógio, repetidas vezes esperando o fim do dia, na verdade, estamos torcendo para que o tempo passe mais rápido, desperdiçando o nosso tempo. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar sua velocidade. Não podemos esquecer que o que separa o nascimento da morte é o tempo. Temos que fazer valer. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência que precisa valer a pena, ser gratificante. A vida não é um botão que liga e desliga, conforme o nosso clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia, todo segundo, todo minuto. E muitas vezes não nos damos conta disso. Façamos valer a pena essa nossa vida preciosa, vivida ao tempo de Deus,
mas com ações edificantes aos olhos dele. E esse tempo de Deus não é para se tornar uma frase de comodismo. Deixa acontecer, porque ao tempo de Deus vai acontecer. Deus é tão maravilhoso conosco, que as piores situações que se parecem aos nossos olhos na nossa vida, Ele está cuidando. Chegou o tempo daquilo acontecer. Ele, assim, poupando situações mais dolorosas no futuro, ou então acreditando mesmo que chegou o tempo da pessoa, do acontecimento, terminar aqui, bem entendido, no plano físico, porque o nosso desejo deve ser, principalmente da nossa pessoa ao desencarnarmos, que sejamos conscientes em fazer uso desse tempo maravilhoso que Deus nos dá, para estar mais ágil ainda do lado de lá, para cumprirmos nossas tarefas, às vezes até coisas que deixamos de olhar assim para o outro, que é um bem divino, assim como nós, e de podermos exercitar o plano espiritual. Eles têm hospitais que estão cheios de desencarnados, principalmente com guerras. Vocês estão vendo o que está acontecendo, muita morte coletiva. Acha que o trabalho só se dá aqui de bombeiros, carros de resgate, médicos, de socorrerem a pessoa aqui no plano físico? Não. Quando chegam lá, esses mesmos espíritos são adormecidos, às vezes para que passe ou morte muito de acidente, que se machuca muito, para que essa pessoa, até isso, o tempo de, olha a maravilha que Deus faz, até isso Ele quer poupar os seus filhos, para não sentir esse impacto que estão sentindo como se estivessem encarnados. Olha assim, e Ele não julga, faz isso porque julgar esse daqui foi melhorzinho do que aquele, não. Indistintamente receberemos o mesmo tratamento, desde que estejamos conscientes das nossas obrigações e que saibamos usar esse tempo doado por Deus, que é do nascimento à nossa morte, com preciosidade. Como se diz, cada um ao seu tempo. Evolução é como escada, um degrauzinho de cada vez. Não devemos apontar o dedo para aquele, nossa, eu estou melhor, estou numa situação. Aqui, eu estou nessa casa, acho que mais ou menos há uns 12, 13 anos já. Tem pessoas que têm muita estrada aqui, e que são os nossos mestres, os nossos educadores, e mesmo assim recebemos chamados do plano espiritual para a nossa boa conduta, para o nosso bom aproveitamento do tempo aqui dentro. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós somos chamados à mesma situação e a preleção que eu estou fazendo para abrir o meu olho em primeiro lugar, porque quando se faz uma preleção, aquilo que eu mais preciso é o que me toca para trazer aqui para quem vem escutar. E esse plano espiritual, esses mentores da casa, eles vêm e nos dão chamada necessária para que entremos nesse ônibus, tomemos esse metrô, essa condição, usando da melhor forma, não encostando a cabeça, por mais cansado que estivermos, e falar, foi mais um dia. Estou trabalhando porque tem que trabalhar, senão não vou ter dinheiro. Mas com uma outra visão, uma outra perspectiva. Obrigado, meu Deus, com toda a dificuldade de eu ter um emprego. Essa condução está difícil, está calor, está super lotada, mas eu estou podendo, minhas pernas estão boas, estou lúcida para pegar uma embarcação da outra, chegar à minha casa, ou chegar ao local que eu quero ir de serviço, ou seja onde for. A gente precisa começar a mudar. O tempo ruge, como se fala, né? Que a gente sempre ouve falar. Mas tenham a certeza que todo o tempo bem aproveitado, o beneficiado maior será você. Essa é a preleção que eu tenho no dia. Vamos fechar os nossos olhos. Mais do que nunca sermos agradecidos por esta oportunidade, por essa intuição que nos foi passada para nos alertar do que estamos fazendo com a nossa vida, do que estamos fazendo com esse tempo precioso que Deus nos deu.
e sabendo que em cada ser humano há um Deus dentro de si. Sempre tem aquela frase que é maravilhosa: nós somos deuses. Na pior situação que possamos ter, sempre tem alguma coisa que nos dá aquele start. É a mão de Deus nos segurando. A gente sempre anda com o braço cruzado quando algo nos dá errado, mas Deus está sempre com a mão estendida, prontinha para você, na hora de descruzar o braço, te acolher, te puxar para um caminho melhor, por uma condição melhor, para um pensamento melhor, e assim sucessivamente ações melhores que lhe trarão proveitos satisfatórios, proveitos divinos, que todos possam sair daqui com essa energia, com essa vontade de melhoramento e serem cada um instrumento de paz, um instrumento desta própria casa aqui, onde nos é passado tantas orientações, e nós podemos fazer desse nosso tempo precioso, nós sermos uma formiguinha. Puxa, eu estive lá numa casa simples, mas ouvi coisas tão maravilhosas. O que é bom para a gente, é bom a gente compartilhar, trazer mais pessoas. Às vezes pessoas só precisam que você estenda um ombro amigo para ouvi-la. O que você pode aconselhar, às vezes, vá para uma orientação. Seja multiplicador de fé, de esperança, tornando o seu tempo cada dia melhor. Graças a Deus e graças a Jesus.